Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Estamos juntos e misturados para essa primeira ministração do ano no dia de domingo. Então sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa ministração nas suas redes sociais para que ela venha chegar aos ouvidos de outras pessoas. Amém, meus amados? E se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Amém? Inscreva lá, dê um like. Assim, quando eu postar outro vídeo, assim como esse vídeo vai para lá, né? Amanhã de manhã você já pode assistir, ou talvez lá para meia-noite, né? Que demora um pouco a passar para o YouTube. E vocês vão ficar atentos daquilo que é certo, daquilo que é errado. Meus amados, eu peço desculpa também para vocês. Hoje nós vamos ter um pouco de turbulência, porque eu não sabia que aqui embaixo tem uma igreja, né? Eu não sabia que a igreja ia abrir esse horário. Se eu soubesse, eu tinha preparado o estudo lá atrás, onde o barulho é bem menor. Mas vamos tentar ministrar daqui mesmo, né? Já que nós começamos, vamos até o fim. Eu tenho um tema, né? Todas as minhas ministrações têm um tema. O tema hoje é o pecado do dízimo. O que a igreja teme, ela pratica. Eu vou repetir: o pecado do dízimo. O que a igreja teme, ela pratica. Então vamos aos fatos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Então é 23. E assim está escrito, né? Ai de vós, palavras de Yahshua, ou você conhece como Jesus de Nazaré, mas o nome certo é Yahshua, né? Palavra de Yahshua. Yahshua aqui, meus amados, é sempre bom quando nós lemos um versículo bíblico, se possível, você já fazer o exegese antes de ler. Se não possível, você lê o versículo e faz o exegese, né? Capturando. Tanto fala nas religiões, mas não pratica. Não, eles não fazem exegese, né? Porque aqui o versículo está mostrando que Jesus está falando com os escribas e os fariseus. Jesus não está falando com os discípulos e muito menos com a igreja. Está falando com os escribas e os fariseus. E ele está falando assim: ai de vós, escribas e os fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo do 13º. É por isso que eu peço para você abrir a sua Bíblia e ler. Dá o dízimo do seu salário, dá o dízimo dos seus negócios. Se você não é um assalariado, você tem um comércio. Dá o dízimo do seu comércio, dá o dízimo do seu 13º, então. Dá o dízimo do seu 14º, porque alguns trabalhadores recebem 14º. É isso que está escrito na sua Bíblia. Dá o dízimo do salário família. É salário família? Nem sei como é que chama ele. É isso que está escrito? Dá o dízimo de quê? Da hortelã. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Então Jesus está falando: vocês dão o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho.
e tendes neglijado os preceitos mais importantes da lei. Então, Jesus falando com os escribas e os fariseus que controlavam a lei de Moisés, era eles que controlavam a lei de Moisés, os escribas e os fariseus. Então, era eles que interpretavam a lei de Moisés, né, para o povo cumprir. E Jesus não está falando que vocês dão o dízimo do seu salário, nem de 10º. O dízimo é de mantimento, né? E eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, mas não dava, não praticava o amor. É o que está escrito aqui, né? Comiam-os e tendes negligado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso eles não faziam. E deveis, porém, devias, porém, fazer estas coisas. Vocês deviam fazer essas coisas, né? Vocês deviam dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, sem omitir essas coisas. O principal da lei, o amor, né? A fé. Vocês deviam praticar isso aí, mas não deviam omitir essas outras coisas. Sem omitir aquelas quais, justiça e misericórdia e fé, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir as quais, sem omitir o amor, a fé, né? 24. Não, devia ver só o 23 mesmo, né? Então, meus amados, você vê que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi mantimento. Uma vez no ano, não era todo mês. Por que eu quero? Eu trago essa ministração para vocês, para que vocês entendam o quanto a igreja está sendo manipulada. A igreja de Cristo está sendo manipulada. Mas a igreja que devia ler a Bíblia e tirar entendimentos da Bíblia, do Evangelho de Cristo, principalmente, a igreja não faz isso. A igreja espera que o pastor fale o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Então os pastores vão manipulando a igreja, fazendo que a igreja ande em caminhos errados, em práticas erradas. Enquanto isso, eles vão se beneficiando do dinheiro da igreja. Amém, meus amados? Vamos continuar lá em Gálatas. Gálatas no capítulo 3. Capítulo 3. Você que está ouvindo, né? Eu sei que você está ouvindo. Parece até que a igreja está cheia lá embaixo. A igreja é pequena, é um salão de 50 metros, né? É meio salão. Parece que a igreja está cheia, mas não, só tem uma pessoa lá, a pessoa que está falando. Então, não precisava nem usar microfone. Amém? Mas deixa pra lá. Gálatas 4, versículo do 22 ao 25. Tem aqui 22. Eu vou começar do 21. 21. Dizei-me vós, aquele povo os Gálatas, dizei-me vós,
os que quereis estar sobre a lei. Paulo fez essa pergunta, perguntou para eles, né? O que vocês querem estar sobre a lei? O que vocês querem da lei? Fala para mim. Fala para mim o que vocês desejam da lei. O que sobre a lei? Acaso não ouviste a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outra da livre. Então, eu creio que todo religioso conhece essa passagem, né? A mulher escrava era Agar, a livre era Sara. Mas Paulo não está falando exatamente das duas mulheres. Paulo está fazendo um paralelo aqui, né? Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Nasceu segundo a carne. Né? O da livre, mediante a promessa. Porque o anjo avisou a Sara que ela ia ter um filho. Ela não podia ter filho. E ela ia ter um filho. Então esse filho seria o filho da promessa, que o anjo prometeu. 24. Estas coisas são alegóricas, são um paralelo, uma comparação. Né? Essas coisas são alegóricas, porque estas duas mulheres são duas alianças. Quem é que se arrisca a dar um palpite aí e dizer qual eram essas duas alianças de que Paulo está se referindo? Alguém se arrisca aí e falar? Ou é muito difícil dizer que era a lei, né? O velho pacto de Moisés e a nova aliança de Cristo, da graça de Cristo? Essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Esse Monte Sinai, lá em Israel, é conhecido como Monte da Maldição. O Monte da Maldição. E que gera o quê? Para escravidão. Então, Agar, que era a mulher de Abraão, que deu-lhe um filho sobre a escravidão, né, que a mulher era escrava. Então Deus gerou para a escravidão, o filho de Agar foi gerado para a escravidão. Não era que no tempo, se eu falar enquanto é tempo, né, que daqui a pouco a turma torce a palavra. Não era que no tempo de Abraão existia lei. No tempo de Abraão não existia lei, mas existia escravo. E Agar era a sua empregada. Então, era escrava. Teve um filho que foi escravo também. Amém, mano? Bem compreendido? 25. Ora, Agar é o Monte Sinai. A comparação de Paulo. É o Monte Sinai, na Arábia. Né? Na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual. Aí os pastores, a religião, não falo só os pastores, mas toda a religião, todo mundo que pratica a religião, onde se perde. Porque eles futurizam esta palavra e diz a Jerusalém de hoje. Né? Mas não é a Jerusalém de hoje, é a Jerusalém do tempo de Paulo que estava de pé. Mas essa Jerusalém, ela foi derrubada, foi colocada a fogo. Só lá pelo ano 1948, se não falha a memória, que foi de novo restabelecida a Jerusalém de pedra. Mas a Jerusalém que Paulo está se referindo aqui é a Jerusalém que acabou. Não é a de hoje. Hoje
no nosso tempo, era do tempo de Paulo, atual, que está em quê? Em escravidão com seus filhos. Jerusalém, onde o povo judeu frequentava, adorava a Deus lá no templo. O templo ficava no centro de Jerusalém, da cidadezinha, né? Era uma cidade pequena, cercada, e o templo no centro dela. E o povo judeu escravo, né? Que o povo do judeu vinha da escravidão e continuava escravo de quem? Adivinha? De Moisés. Ficaram 430 anos escravo de Faraó. Deus mandou Moisés libertá-los. O que é que Moisés fez? Conseguiu, através da ajuda de Deus, conseguiu tirar aquele povo do Egito, mas escravizou aquele povo e podemos dizer que vivem escravos até o dia de hoje, porque estão aí praticando a lei de Moisés, sustentando homens, comprando fazenda para homens, comprando televisão, hospitais, carros importados, empresas, mansões, tudo isso. Então, continuam escravo, e Paulo está dizendo aqui, é escravidão, né? A Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então tá aí o povo que continua escravo. A Jerusalém de hoje, que eles trazem para o dia de hoje, mas escravos, continua escravos. Escravo de pastor, de presidente de igreja, né? Tendo que os sustentá-los. Me permite eu dar só um diagnósticozinho aqui. Você vê pastores por aí que diz que o dinheiro da igreja é da igreja. Mas sabe, eu vou dar só um toque para você ver se a sua memória, se seu raciocínio acompanha, né? Digamos que isso aqui é uma igreja, essa sala minha aqui é uma igreja, e ela vive lotada. Essa igreja, ela me rende, digamos assim, 300 mil reais líquido. Depois das contas pagas e tudo, ainda me rende 300 mil reais líquido. É dinheiro de quê? É dinheiro da igreja. Dinheiro da igreja, não é meu, é da igreja. Mas eu me assalario a essa igreja. Eu recebo, eu vejo que a igreja, eu tenho 2 filhos, né? Preste atenção no seu raciocínio. Eu tenho 2 filhos. A igreja me rende 300 mil. Dinheiro da igreja. Eu me assalario na igreja. Ganho e ponho lá no meu salário. Meu salário é 200 mil. Quem vai pagar? O dinheiro da igreja. Mas eu tenho 2 filhos. Mas você falou 300, você está ganhando 200, está sobrando 100 mil para a igreja. Mas eu tenho 2 filhos. Um é presbítero, ganha 50 mil. A outra é profeta, profetiza, ganha mais 50 mil, acabou o dinheiro da igreja. A igreja vive na miséria. Enquanto eu enriqueço, enquanto meus filhos também enriquece. E a igreja só vive, Brasil. É isso. Tá vendo? Porque que, gente, meus amados, por que muitos têm a cara de pau de dizer que o dinheiro é da igreja? Ah, não, mas o dinheiro é da igreja, o dinheiro é da igreja. Mas os sacanas salariados da igreja, com salário altíssimo, grandiosíssimo, para quê? Para ter o direito de sacar aquele dinheiro da igreja. O presidente tem que pagar, se o camarada assalariado dele, né? Perdão aí que eu fugi do assunto, não era isso que eu queria pregar. Vamos, volta para cá.
Nós estávamos no versículo 25, né? Seus filhos, versículo 26, não era até o 25 nós ia ler só, se eu ver se eu ler o 26. Vou ler o 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, aqueles que são filhos da Jerusalém lá de cima, que essa Jerusalém lá de cima, hoje, é a igreja. A Jerusalém verdadeira de Deus hoje, não é aquela que está lá em Israel, somos nós. É a igreja de Cristo, somos nós. Essa nova Jerusalém. Os crentes não entendem. Volta um pouco lá em Lucas. Lucas no capítulo 18, versículo do 10 ao 12. Do 10 ao 12. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo, né? Que estava lá no meio de Jerusalém. Ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, um daqueles que interpretava a lei de Moisés para fazer-lhes cumprir. Um fariseu e o outro publicano. Hoje nós chamamos, Paulo chamou de gentios, né? Gentil. E o outro publicano. 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, igual isso que nós estamos vendo agora, né? Porque a pessoa que está sozinha numa sala do tamanho dessa é um pouquinho maior do que isso, né? O salão lá é um pouco maior do que isso. Digamos que dê 2 desses aqui. Está sozinho, usando o microfone e falando alto, porque ele está falando o quê? De si para si. De si para si. Para si mesmo, desta forma, Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, o fariseu, roubadores, injusto, julgando quem? Cadê aqui o nome dele? O publicano. Ele estava orando, usando a oração dele para condenar o publicano, né? Injusto, adúlteros, né? Era assim que eles julgavam os gentios. Adúlteros, nem ainda como este. Está aí, esse publicano aí. 12. Jejum. Quem era que jejuava aqui, meus amados? Não, me ajuda aí, participe da ministração, meus amados. Quem era que estava jejuando? O fariseu. E a igreja hoje, o que é que ela faz? Jejum. O crente que não faz jejum, no mínimo uma vez por semana, se vacilar, não toma nem a tal da Santa Ceia no primeiro domingo do mês, porque não jejua. Mas quem jejuava aqui? O fariseu. Então, está esclarecido. A igreja que se chama de Cristo, como que ela vive? Numa vida farisaica. Uma vida farisaica, né? 2 vezes por semana dou dízimo de tudo quanto ganho. De tudo quanto ganho. Fariseu.
você pode ter certeza que esse fariseu nem dízimo dava. Nem dízimo dava, que é igual aos pastores. Pede para a igreja ser dizimista, mas eles não dão dízimo. De tudo quanto ganha. O publicano estando em pé, longe, lá de longe, o templo, o fariseu lá no pé do altar e o publicano lá atrás. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda de levantar os olhos. O publicano, Deus, tem de misericórdia. Tem misericórdia de mim, que eu sou um gentio. Não tenho as promessas que os judeus têm, né, que esse fariseu aí tem. Tem misericórdia de mim. Ele não usava nem de levantar o rosto e abrir os olhos. Ainda de levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. 14, está escrito aqui, não vou ler. 14. Digo-vos que este desceu justificado, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não não porque todo aquele, né, o publicano desceu para a sua casa justificado, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os pastores lêem esse versículo aqui, mas não praticam. Não o praticam. Amém, meus amados? João, um pouquinho mais na frente, o próximo livro, que é João, no capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 4. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Nicodemos era considerado um homem sábio na lei, né? Lá em Israel, em Jerusalém. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porque pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Os crentes se baseiam nisso aqui, né? O Jesus, ainda na lei, praticando a lei de Moisés. E o reino de Deus, está escrito no Evangelho, que não é comida nem bebida, é o Espírito de Deus em nós. Então, essa aqui é uma tradução tendenciosa. Porque seria certo se dissesse: quem não nascesse da água e do Espírito não teria, não era entrar, não teria o reino de Deus. Amém, meus amados? Um pouquinho mais na frente, Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo do 8 a 11. Versículo 8. Se vos, contudo, observais a lei,
se vós, contudo, observais a lei, regia segundo a Escritura. Preste atenção no que Tiago, pregador da lei, Tiago pregava a lei. Né? Ele está dizendo, ó, que no versículo 8, se vós, contudo, observais a lei, regias, ou seja, praticava a lei, segundo as Escrituras. Qual é as Escrituras para Tiago? A lei de Moisés, a Torá. Né? As Escrituras. Amarás o teu próximo, que os fariseus não faziam. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bens. 9. Se todavia fazeis excepção de pessoas, cometeis pecado. Cometeis pecado. Isso, excepção de pessoa, é o que mais se vê dentro das igrejas. Você tem que estar bem vestido, não pode usar um brinco, não pode usar um colar, de bermuda nem falar, né? Camiseta regata, pior ainda, né? Cometer excepções de pessoas, cometer esse pecado, sendo erguidos pela lei, sendo erguido, levantado pela lei, não pela graça de Cristo. Pela lei, como transgressores, sendo erguido pela lei, levantado e mostrado, esse é um transgressor, um pecador. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês, a lei, ela te levanta e te mostra, você é um pecador. Porque não havia ninguém que pudesse cumprir a lei de Moisés. Não havia ninguém. Por isso que o crente, o pecado do dízimo aqui, é o que a igreja teme. Porque para você ser um dizimista, você teria que praticar os 613 mandamentos. Lei de liverato, e várias, lei de liverato, a concisão, né? Tudo tinha que ser praticado. Não podia deixar um mandamento para trás. Então, a pessoa que dá o dízimo, ela está em pecado. Porque ela pratica o dízimo, ela dá o dízimo que, mesmo para começar o dízimo que ela dá, já não é mantimento, é dinheiro. Então, você vê que o dízimo aqui é pecado, que a igreja pratica hoje, eles praticam como pecado. Eles não conseguem praticar os outros mandamentos. Com transgressores, a lei mostra, erguida, mostra, você está me entendendo? A lei ergue, mostra, e você é o quê? Um transgressor. Transgressor da lei, a lei mostrava, porque não tinha que cumprir ela. Um transgressor, 10, vamos ler até o 10, vamos ler até o 11. Não, chama o Tiago, né? Tiago, vamos ler até o 11. 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, você está vendo que está se encaixando direitinho. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto. Em um só ponto. Ou seja, eu vou traduzir. Dou dízimo, me batismo nas águas, faço jejum, mas não tenho amor, não faço a lei do liverato, né? Não me circunciso, e outros por aí, né? Guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se eu dou dízimo, mas não me batizo, que tem algumas igrejas por aí que são dizimistas, mas não praticam o batismo nas águas. Outras praticam o batismo nas águas, mas não praticam o dízimo. E assim vão
cada igreja vão tendo umas diferentes práticas da lei de Moisés. E a palavra está dizendo aqui, a palavra está sendo bem clara. Se eu quebro um ponto da lei, eu me torno culpado de todos. Ou seja, o dízimo aqui me tornou o quê? Um pecado. Você está entendendo? Nosso tema aqui, né? O pecado do dízimo é que a igreja pratica. A igreja peca dando o dízimo. Se torna culpado de todos. 11. Porquanto aquele que disse, não adulterais, também ordenou, não matarás. Não matarás. O que é que a lei de Moisés fazia? Mandava apedrejar, mandava matar. E você praticando o dízimo, você tinha que praticar toda a lei de Moisés. Foi Deus que mandou? Não. Não. Mas tinha que fazer. Porque ele era o cabeça do pacto. Né? Ele era o responsável. Então, quando a pessoa é responsável, tudo que mandar fazer, tem que fazer. Tá bem? Também ordenou, não matarás. Tem mais ainda no versículo aqui? Tem. Ora, se não adulterais, porém mata. Você está me entendendo, meus amados? Quantos profetas a lei matou, a lei mandou matar? Profeta, aquele último que morreu entre o altar e o pátio, né? E o átrio, é o profeta, pai de João Batista, como é que chamava? João Batista. O pai de João Batista. Não era Osé, não. Agora me falha, perdão aí, mas você que lê a Bíblia, você sabe que era o pai de João Batista, que foi morto entre o altar e o átrio do templo. Matado por quem? Você mandou matar? Não. Eles mandaram matar. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Bom, se eu não adultero, presta atenção, meus amados, você tem que raciocinar. Se você não tem um mínimo de raciocínio, você fica loucão dentro dessas igrejas, apostando todas as suas moedas, achando que você está certo, está certa. Eu tive agora há poucos dias numa casa de uma pessoa e a dona da casa disse: quando eu me converti, olha, quando ela se converteu, não foi, porque está escrito que foi Cristo que escolheu, foi Deus que escolheu nós para sermos salvos. Mas a pessoa sem conhecimento da palavra diz: quando eu me converti, eu tirei brinco, tirei pulseira, tirei colar, tirei minhas vestes curtas, hoje eu sou uma santa. Vestido lá no calcanhar, não tenho brinco, não tenho colar. É esse o entendimento de quem vive dentro da igreja, dentro da lei, ordenados pela lei de Moisés, né? Vive sem saber de nada. Porque nós não se convertemos. Quando eu estava raciocinando hoje, perdão aí pelo tempo, depois eu acelero aqui, mas isso é um raciocínio muito bom para você, para nós, né? Eu vou te mostrar como a pessoa se converte. Diz que se converteu, né? Ela escolheu, mas não foi assim. A salvação de Deus, digamos que fosse, eu tivesse com a nota de R$100 aqui,
ou tivesse várias notas de 100 reais, tiverem várias pessoas aqui, eu dou para um, dou para outro, dou para outro, dou para outro, vou dando 100 para um, 100 para outro. Será que nesse meio ia aparecer alguma dessas pessoas e falar para mim, não, eu não quero os seus 100 reais. Não, eu não quero, não, pode guardar para você. Teria, meus amados, seja sincero, teria. Comente aí, teria. Alguém teria alguém nesse meio que rejeitasse os 100 reais que eu estava dando, ou 200 reais, vou aumentar a oferta. 200 reais para cada um, alguém ia rejeitar? É lógico que não. Então foi assim, a salvação de Cristo, Ele salvou todos, porque salvação todos queriam e querem ser salvos. Não é eu que quero. Então foi Ele que escolheu, não fui eu. Você está me entendendo? Então quando uma pessoa diz que quando ela aceitou Jesus, ela deixou seus hábitos carnais, deixou porque sem entendimento. Porque não foi isso. Não é isso que o Evangelho diz. Mas volta aqui para mim. Ora, não adulterais, nem porém matarás, vens a ser transgressor. Se porém, ora, se não adulteras, mas porém se mata, você está transgredindo a lei. Agora, vê se o seu raciocínio foi aberto. Agora, se eu mato, se eu adultero, né? Se não adultero, mas mata, né? Se eu não adultero e não mato, então eu cumpro a lei. Mas não era assim a lei de Moisés. A lei de Moisés era para matar quem adulterasse, né? Era para matar. Se era transgressor da lei. Amados, até o versículo 12 ainda. Falai de tal maneira, de tal maneira, procedei. Né? Fala de tal maneira, de tal maneira, procedei. Né? É o costume que eu vejo, tem notificado em muitos lugares, muitas pessoas defensoras da ética, dos bons costumes, prega no altar isso, né? É isso que eu quero falar. Pessoa que prega no altar ética e bons costumes, mas numa rodinha de pessoas, a pessoa não tem essa ética, não tem essa moral, né? Não tem essa moral, porque esses dias aí, poucos dias também, ou talvez no mesmo local que eu estava, né? Um camarada disse que foi levantado a pastor. Então ele mesmo falou que gosta de ética e tal, mas soltando palavrões toda hora no meio de todo mundo, com mulherada e tudo no meio aí. Palavrão que eu não tenho a mínima coragem de dizer aqui. Sem eu ser pastor, porque eu não sou pastor. Eu não tenho a mínima coragem de dizer aqui. Deixa eu falar. Procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no Gálatas de novo. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10 e 11. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de bênção. É isso? Você está lendo a sua Bíblia? Estão debaixo de bênção ou estão debaixo de maldição? Debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, se você pratica a guarda do sábado, mas não tem amor, não pratica a lei do livre-arbítrio, você é o quê?
amaldiçoado. Eu estou amaldiçoando? Estou lendo só, viu? Eu só estou lendo. Aquele que não pertence a todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém, meus amados? Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 29. 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Isso é a linguagem dos crentes? Exatamente é essa. Certa expectação horrível de juízo, isso se prega dentro da religião, de juízo e fogo vingador, preste a consumir. Os adversários, 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. De quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual o sangue da cruz lá, com o qual foi santificado. Então, os filhos de Deus não são santificados através de pão, de quissuco, de batismo nas águas, de ir ao monte, de oração, de jejum. Qual é a santificação dos filhos de Deus aqui? O sangue derramado na cruz. Santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, a pessoa desprezou aquilo que foi feito na cruz. O sangue foi derramado na cruz. Aquele sacrifício, a pessoa esqueceu. Aí eles mesmos vão fazer justiça, se batizando, fazendo jejum, nós estávamos olhando aqui, nós estamos olhando os Hebreus, 28. Eu li o 29, né? 29. De quanto maior severo, li. Gálatas, de novo, volta lá em Gálatas. Tem umas 3 passagens curtas. Gálatas, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submeteis, ou seja, não volte. Não submeteis de novo, não volte de novo ao jugo de escravidão da lei de Moisés. Não volte mais para a lei de Moisés. 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. De nada. Se vocês voltarem a praticar, o que Paulo está dizendo aqui? Se vocês voltarem a praticar a lei de Moisés, a morte de Cristo de nada vos aproveita. Versículo 3.
Nós vamos ler até o 3 mesmo, né? Versículo até o 3. Versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que era um dos mandamentos de Moisés. Como a graça estava entrando aqui, né? Momento da graça, transição da graça e lei. Então havia todas as pessoas queriam circuncidar, cortar o pingolim, o nervozinho do pingolim. E Paulo está dizendo, se você circuncidar de Cristo, a morte de Cristo para você não serve de nada. Se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você dá o dízimo, que é o nosso tema aqui, por isso que eu estou tocando nesse tema, porque nesse versículo aqui, né, que é o nosso tema, se você dá o dízimo, a lei de Deus, se você dá o dízimo, o sacrifício de Cristo, de nada adiantou para você. Você está obrigado a cumprir toda a lei. Meus amados, é isso que está escrito e é isso que você está entendendo? Toda a lei. 4 não, né? Vou ler o 4 porque está muito bonito aqui, está dando risada para mim. Versículo 4. De Cristo vos desligaste. Se você dá o dízimo, de Cristo você está desligado. É o que está escrito. É o que está escrito. Amém, meus amados? Romanos tem essa passagem mais uma. Romanos, no capítulo 5, versículo do 15 ao 17. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito. Como a ofensa, né? Como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Paulo está se referindo a Adão, né? Está se referindo a Adão. A ofensa de um só, morreram muitos, mas a graça de Cristo é dom, e pela graça de Cristo, um só homem, né? Que é Jesus Cristo, né? Um só homem, foram abundantes sobre muitos. A graça de Cristo, por um que obedeceu, Jesus obedeceu, foi abundantes sobre muitos. Olha a palavra aqui, sobre muitos, não foi sobre todos. Quem eram esses muitos aqui? O povo judeu. Era o povo judeu. Yahshua não veio para mim, nem veio para você. Yahshua, ele veio para o povo judeu. Veio para o povo judeu. Então, tudo que aconteceu com Yahshua foi por conta dos judeus. Amém? Versículo... Cadê? Morreram para muitos. Pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Cristo. O dom pela graça de um só homem, né? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Versículo 16. Vamos ver até o 17. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. O dom, entretanto, não é como no caso em que um só pecou. Está falando de quem? De novo? De Adão. Pecou. Por quê? O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Né? O povo judeu só pecou, que é Adão,
E a graça transcorreu sobre muita gente que transgredia a lei de Moisés. A ofensa para a justificação. 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, né? Por meio de um só reinou a morte. Estamos falando de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, não é depois da morte, é em vida, por meio de um só. Agora estamos falando de quem? De Jesus. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém, meus amados. E para nós encerrar hoje com toda sorte de bênção, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler do 37 ao 39. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, presta atenção, meus amados, Paulo, aqui, ele não estava bêbado. Paulo não estava drogado, para ter perdido a noção do que ele praticava, do evangelho que ele praticava. Então, lá no ano 68, há quase 2000 anos atrás, Paulo está dizendo, porque ainda dentro de pouco tempo, não é 2000 anos, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 2000 anos se passaram e ainda tem gente esperando. Então Paulo estava louco, devia ter fumado, ter cheirado, para falar umas asneiras dessas aqui. Mas na verdade Paulo está certo. Aquele que disse que dentro de pouco tempo virá, ele veio no ano 70. Para ser mais preciso, no mês de agosto do ano 70, ele voltou. Então, para eles aqui, era pouco tempo. Amém, meus amados? Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para conservação, preste atenção, conservação da alma. Então, com a nossa fé, a nossa alma, ela vive em perfeita harmonia, né? A alma, eu já expliquei em vários vídeos por aí. A alma é as nossas alegrias, é os nossos sentimentos. A alma, ela pode ser o sangue. Sem o sangue, a alma morre. Amém, meus amados? É a alma que sente dor, sente saudades. A alma chora, a alma canta, a alma dá risada. Então, pela fé, eles iam permanecer assim, dando vida à alma. A alma é vida. Amém, meus amados? Então, chegou, está aqui mais essa ministração, né, ministrada por mim nesse domingo, nesse primeiro domingo do ano. Espero, pelo menos isso eu espero, né? Não sei. Espero que todos tenham entendido para benefício da sua alma. Se você entendeu a pregação, a ministração deste domingo, a sua alma vai ficar como liberta, livres de ordenanças, livres de todo mandamento, porque a sua alma vai ser livre. Mas para isso você tem que entender o Evangelho. Eu abençoo a todos vocês pela graça de Cristo, não somente hoje,
mas todos os dias da sua vida. Em toda a área da sua vida, você seja abençoado, para que assim você venha dar testemunho da graça de Cristo. Amém? Paz eterna e até quarta-feira. Não perca, meus amados, não perca quarta-feira. Quarta-feira nós vamos entrar em outros estudos, né? Paulo escreveu cartas para as igrejas e eu fiz o mesmo. Eu escrevi cartas para vocês. E nesta quarta-feira vai ser lida essa primeira carta, falando de liberdade, falando de lei de Deus, né? Falando como, ensinando a você a prosperar em todas as áreas da sua vida. E você vai escolher o que você quer para a sua vida, tá bem? Então não deixe de ouvir, de assistir. Quarta-feira nós vamos entrar com outro entendimento, segundo o entendimento dos judeus, aquela nação que é invejada por várias outras, por quase todas as outras nações, porque os judeus são um povo próspero. Mas você vai entender por que os judeus são um povo próspero. E se você quiser prosperar igual aos judeus, você vai fazer, segundo eu vou ler a carta. Amém? Paz eterna a todos.